Prepare-se agora para ser visitado pela graça de Deus em sua vida. O Caminho da Fé está no ar para ajudar você a descobrir o verdadeiro amor de Deus. Abra sua mente e seu coração. Deus vai abençoar muito a sua vida no programa de hoje. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui na sede da Rádio Pontual FM, tratando sobre o tema do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho este que tem poder para salvar e mudar a sua vida. Evangelho que, como uma espada de dois gumes, entra até a divisão da alma e do espírito e ali produz discernimento para ti de quem é Deus e quem você é diante de Deus. É uma satisfação enorme estar aqui. Eu cumprimento a vocês todos com a graça e com o amor de Deus e desejo você a paz do Senhor Jesus, meu amado. Nesta manhã vamos meditar mais um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro do evangelista São João, no capítulo 8, que tem por título A Mulher Adúltera. É um tema interessante para se meditar. Eu presto aqui minhas condolências aos parentes do irmão Adão, que dormem no Senhor. Ontem à noite estivemos ali numa reunião fúnebre. Pudemos ali comparecer e prestar nossos sentidos aos familiares do irmão Adão. Que o Espírito Santo venha consolá-los. João capítulo 8 nos diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada no ato de adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem muito, perguntando-lhe, endireitou-se Jesus e lhes disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher acusada, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse-lhe: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É um texto que nos convida a meditar nessa questão que Jesus responde: Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele responde: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ouvinte, você que está nos ouvindo pela Rádio Pontual ou pelo site ocaminhodafé.com.br, é de bom tom salientar que o livro de João é um dos livros que revela as profundidades do céu no Cristo encarnado. Enquanto Mateus escreve para os judeus, Lucas escreve para os gentios e Marcos escreve para os cristãos romanos, João, lá no fim do primeiro século, ele escreve à igreja, aos cristãos que estavam se esfriando e deixando o discipulado do Cristo. Assim, ele realça essa passagem como uma bandeira do Evangelho se levantando em cada coração, o Evangelho da paz, do amor, da não acusação, mas da defesa em favor do próximo. Aí Jesus, após alguma insistência e debate com os fariseus no templo, todos vão para sua casa e Jesus vai para o Monte das Oliveiras orar. No outro dia pela manhã, Jesus volta para o templo e a multidão se reúne e Jesus senta e começa a ensiná-los. Neste momento, escribas e fariseus
eles trazem uma mulher, imagine que arrastada, toda machucada, envolta somente em lençóis, quase nua, toda chorando, toda suja pelo arrasto da terra. E eles gritando com pedras na mão, os fariseus, cada vez mais o clamor público crescendo, os escribas mais instigando para que ela morresse, fosse morta. Imagino que essa mulher estava em um ato sem qualquer significado, até mesmo com qualquer daqueles fariseus, talvez tramando isso, traindo a confiança dela para trazerem a Jesus. E ela é vítima disso. E trazem ela até Jesus e chegam, jogam ela no meio com toda a brutalidade, com toda a aspereza. E dizem a Jesus, chegam e todo mundo, Jesus para o ensino, dizem a Jesus: Moisés na lei nos mandou apedrejar a quem isto faz. E você, o que dizes disso, Jesus? Tu dizes que é mestre em Israel? O que tu dizes disso? Diante dessa acusação e dessa cena, Jesus se abaixa ao chão e começa a riscar o chão. E eles insistem, perguntando, Moisés mandou matar apedrejado. A consequência da lei é a morte. E o Senhor, o que diz sobre isso? Diante dessa insistência, Jesus se endireita e se levanta. Olha nos olhos de cada um deles. Imagina aquele silêncio. A poeira se levantando do chão, todos com barulhos de pedra na mão. Jesus olha para o coração de cada um deles e diz: aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire pedra contra esta mulher. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando eles ouviram isso, irmãos, essas palavras que eles jamais esperavam, nos diz o texto que um a um começou a sair, a começar pelos mais velhos, depois os mais jovens, ficando somente Jesus e a mulher que estava no meio. Irmãos, ouvintes, como é satisfatório servir ao Cristo do Evangelho. Como é bom tentar ser discípulo de Jesus, do amor, daquele que se prontifica em nos defender. Isso é um texto muito atual, que acontece em qualquer canto dessa terra por várias vezes, só com caras diferentes, com faces diferentes, em locais diferentes, mas a história sempre se repete, não muda. Jesus nos dá uma grande lição nesta manhã através desse texto. Existe uma grande preocupação dos homens em relação ao próximo, à vida alheia. Existe uma grande tentação e preocupação dos religiosos, principalmente, em saber como está, julgando tão somente pela aparência, pela presença ou pela frequência das pessoas que serão salvas ou não serão salvas. Existe uma intensa agitação e frenetismo no meio religioso para saber quem é e quem não é. Jesus nos dá uma grande lição. Alguém traz os religiosos da época, aqueles que não cansavam de andar com a lei de Deus debaixo do braço, que pregavam no culto do templo. Eles trazem uma mulher que estava no ato, praticando um ato, não por amor, mas sem qualquer significado. Trazem ela e acusam e dizem: Moisés na lei mandou matar a pedrada. E o Senhor o que dizem? Dizendo isso para o tentar, para poder acusar também Jesus. Jesus risca, abaixa e começa a riscar o chão. Riscar o chão, eles insistem e Jesus se levanta. E eles dizem: o que vai fazer? Jesus olha para cada um e diz: aquele que está sem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra. Começaram a sair um a um. Jesus provocou a consciência deles, e pela consciência própria eles viram que eles estavam piores do que aquela mulher. E os mais velhos se sensibilizaram primeiro, os fariseus antigos. Olharam para dentro de si e viram em fel de amargura de tanto pecado. Os mais jovens ficam ali ameaçando, e quando olham para trás não vê mais os mais velhos na praça, saem também. Só fica Jesus e a mulher.
Sabe por quê? Porque quando Deus fala, não existe acusador, não existe acusação, só fica o réu e o Cristo advogado. Assim foi e assim é. Talvez você conheça alguém que foi excluído, ou está sendo trazido todos os dias à tona pelo seu erro, pelo seu pecar público. E as pessoas estão tentando apedrejá-la em nome do Cristo. Estão tentando apedrejá-la em nome do Evangelho, da palavra. Distorcendo totalmente o Evangelho, dizendo que tem que apartar, que tem que fazer isso, fazer aquilo. Paulo ensinou em 2 Coríntios capítulo 2, demonstre para com estes, para que tais atos praticam o vosso amor. Assim como vocês são perdoados, os perdoem, porque eu já o perdoei. O amor prevalece no Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, as pessoas têm prazer em saber da vida alheia e principalmente tentar adivinhar o que passa no coração. Diante disso, a gente ouve cada absurdo. Parece que a pessoa ela é um mosquitinho que conseguiu entrar dentro do coração, ver o que está acontecendo na mente e depois saiu para determinar sentenças. O Evangelho não nos autoriza a falar, a julgar o coração do próximo. Deus nos deu os dons ministeriais para pregar o Evangelho, nos deu os dons espirituais para revelar as profundidades, mas Deus não nos deu o dom de sondar corações. O único que conhece o coração do homem é Deus. O único que sabe da certeza da salvação do homem é Deus. Quem conhece o sangue de Jesus não discute se foi salvo ou não. Somente crê na salvação, porque o sangue de Jesus perdoa qualquer pecado. Quem fala disso não conhece a eficácia do sangue, não conhece o significado da cruz do Cristo, da cruz que traz paz, da cruz que reconcilia o homem com Deus, do sacrifício de Jesus que cumpriu a lei. Enquanto eles viam embasado na lei, Jesus estava cumprindo a lei e trazendo a graça que nos julga, o amor que defende, o amor que não mata a pedrada, mas é o amor que dá vida. Diante disso, só ficou Jesus e a mulher. Toda vez que te acusarem, que estão te acusando, ou acusarem aquele que você está vendo, descansa. Porque quando Deus falar, irmão, quando Deus falar, minha irmã, só vai ficar Jesus e ela. Os acusadores vão sair um por um, jogando as pedras na mão. Porque quem não tem argumento, tenta jogar pedra. Depois da palavra de Jesus, ele se endireita e não vê mais ninguém além da mulher. E diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. Então Jesus diz: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Enquanto a palavra de Jesus produziu consciência de juízo e fizeram os homens acusadores saírem da presença de Deus, muito pelo contrário em relação à mulher. Quando Jesus, Deus encarnado, falou com ela, a consciência dela renasce. A esperança dela vem à tona. O coração dela está em arrependimento, está quebrantado e contrito. E ela fica, quando Deus fala, na presença do Cristo. Quando Deus fala, e você discerne Deus falando, temos prazer em ficar. Mas quando Deus fala e eu sou acusador, eu jogo as pedras e saio da presença de Deus. Eu provoco divisões, eu provoco problemas, caos e saio. Porque quem não tem argumento, não fica. Quem não tem argumento, sai e lança acusações. A mulher fica e Jesus olha para ela. Imagina com um olhar de pai, de amor. Diz para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Não te condenou? Não saiu a sentença de morte da lei aí? Ela diz: não, Senhor. Aí Jesus dá um checkmate na lei e diz: nem eu também te condeno. Querendo dizer, eu cumpri esta lei, vai ser cumprida em mim e eu vou morrer no seu lugar. As pedradas vão ser lançadas em mim, eu me coloco na frente do alvo que é você e todas vão acertar em mim. E isso tudo por amor. Mas eu te digo, eu te aconselho, te proponho, vai-te, volta para a sua vida normal, seja uma pessoa normal, equilibrada e não cometa mais esses atos que fazem mal para você mesmo.